Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, né? Boa noite, não sei que hora esse vídeo chega até você. Eu tava aqui pensando sobre alguma das coisas que eu converso bastante com o pessoal desde que eu descobri meu recente diagnóstico, né, de ter altas habilidades, e também quando as pessoas descobrem esse diagnóstico, né, nelas. E eu dou um conselho que eu acho que é muito válido para as pessoas, que é o seguinte: seguir o máximo de pessoas possíveis que estão na mesma condição que você, na mesma condição diagnóstica, né? Por que eu falo isso para as pessoas? Porque é muito importante você ter um espaço onde você consegue trocar experiências, estratégias e até mesmo falar sobre algumas dificuldades que você, enquanto pessoa neurodivergente, tem e que você não encontra amparo numa conversa com pessoas típicas, porque é muito difícil. Tem certas coisas que a gente tem que explicar e às vezes tem que explicar muito, fazer um trabalho de base antes de poder efetivamente falar o que você está sentindo, o que você está passando. Isso é importante porque, às vezes, né, por ser tão diverso o espectro, por ser tão plural, por ser uma coisa assim que se manifesta tão única e exclusivamente em cada indivíduo, né, apesar das características que são comuns, você acaba não entendendo certos aspectos da sua condição. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente comecei a seguir um garoto no Instagram que também tem um nível 1 de suporte. O diagnóstico dele foi na primeira infância, mas tem nível 1 de suporte. E ele começou a falar sobre uma questão sobre a ecolalia e um esgotamento que ele sente na ecolalia. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Opa, som demais aqui. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, pelo contrário, eu sempre observei no meu padrão ecolálico uma busca por a autorregulação. Então eu percebo que eu fico ecolálico, né, e eu equalizo determinados trechos de podcasts que eu assisto com frequência, que eu gosto muito, né? Isso foi uma das coisas que pontuou minha característica para minha avaliação como característica, porque eu assisto todos os dias os mesmos podcasts, ouço os mesmos podcasts, porque me ajudam a me regular, são confortáveis para mim, me trazem conforto e regulação. E aí, às vezes, eu fico equalizando mentalmente e às vezes oralmente mesmo esses trechos, né? Que são trechos que são interessantes para mim, pro meu cérebro. E aí ele tava falando sobre o esgotamento causado pela ecolalia. E aí eu fui lá e comentei, falei, mas a ecolalia não ajuda na regulação? Como que uma coisa que regula esgota? E aí ele continuou, né? No vídeo dele ele fala sobre um aspecto de ficar relembrando, né, retomando isso, e aí eu levantei a possibilidade de ser ruminação. E aí ele gentilmente foi lá nos comentários e me respondeu que não era ruminação e mostrou a diferença entre uma ecolalia que gera esgotamento e a ruminação no TDAH. Tá, vamos lá. Quem não sabe o que é ecolalia? Ecolalia é o comportamento de repetir aquilo que você ouve. Então é muito comum em criança autista de nível 2, né, nível 1, nível 2, né, dependendo do grau e da comunicação da linguagem daquele indivíduo. Tem indivíduos que fazem ecolalia constantemente, mas indivíduos de nível 1 também têm ecolalia. Às vezes uma ecolalia silenciosa que acontece na cabeça da gente. A gente fica repetindo frases, repetindo trechos de músicas. E aí ele trouxe a questão... E aí no TDAH existe o fenômeno da ruminação, que é a pessoa ficar revivendo mentalmente uma situação que foi constrangedora, que foi vexatória, que foi estressante, que foi cansativa, que foi difícil de lidar. E aí ele trouxe que existe essa ecolalia que gera esgotamento, que é uma ecolalia em que você não só faz a ecolalia, então tipo, você vai ficar repetindo na sua cabeça uma conversa que você teve, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você fica repetindo possibilidades de alteração dessa conversa, o que você poderia ter dito, o que você poderia ter feito, e você vai fazendo inserções nisso, é como se você ficasse constantemente revivendo mentalmente aquela situação. Parecido com a ruminação, mas é diferente porque a ruminação você fica processando, a ruminação é como se aquela situação fosse indigesta e você fica ali brigando para tentar digerir, então ela sobe, quase vira vômito, você engole de novo, segura, mas uma hora você processa. Nesse caso da ecolalia não, é a mesma situação, você fica o tempo inteiro revivendo aquilo e fazendo inserções sobre aquilo, e isso vai gerar um esgotamento, e foi muito bacana. Então isso só aconteceu porque eu fui seguir pessoas do mesmo
do mesmo quadro diagnóstico que eu. E aí eu sempre oriento as pessoas a fazerem isso. Siga pessoas do mesmo quadro diagnóstico que você, para você compreender melhor algumas coisas. E até mesmo nomear coisas que você não sabia, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo muito sobre a questão da interocepção. Eu tive que alguém de fora olhar para mim um dia e falar assim: o que você tem é fome. Isso é uma característica do autismo. Você não está nomeando certo. Você não está irritado com as pessoas. Você não está estressado. Você está com fome. Era uma dificuldade que eu tinha de compreender processos internos. E isso ajudou a estar com pessoas no mesmo quadro diagnóstico que eu. Então é uma dica interessante. Segue aí. Olha o vídeo gigante. Um abraço.